Olá, igreja amada, louvado seja Deus. Saudade de estar reunido com os irmãos, cultuando juntos, mas, enfim, né? Vamos esperar que Deus logo nos liberte desse problema que estamos atravessando, para que possamos estarmos reunidos novamente, cultuando a Deus, né? Bem, irmãos, hoje vamos pensar no estudo de João, que estamos fazendo toda terça-feira. Hoje o texto é João 7, do 14 ao 29. Vamos ler, acompanha aí, irmãos. João 7, do 14 ao 29. Né? Diz assim: corria já em meio à festa do tabernáculo, que vimos aí no estudo passado. Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Né? Jesus não tinha estudado em nenhuma escola, como os outros também. Né? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se não, falo-de por mim. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? A multidão não sabia quem estava querendo matar Jesus. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circundais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos dignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado todo homem? Então a discussão vinha por conta disso, que Jesus tinha curado um homem enfermo no sábado, e essa complicação toda porque Jesus curou no sábado. Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Dizem alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Porque Jesus realizou um milagre no sábado. 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Que Deus nos abençoe aí, irmãos, com esse texto lido aí, onde aí se trata aí do conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. Sabemos que naquela época, como hoje, não é diferente, muitas vidas vivem enganadas acerca de quem é Jesus, de fato, Outros desconhecem, e muitos que desconhecem procuram analisar, para conhecer melhor. Mas tem aquele que não conhece e, segundo o seu entendimento, pensa conhecer, E as pessoas que pensam conhecer sempre ficam analisando para tentar reprovar os outros, Esse texto aqui tem um grupo que pensava que sabia de que estava falando, Porque naquela cultura, naquele ensinamento,
se entendia que Jesus ia aparecer do nada, e esses discípulos aqui, especificamente no versículo 25 a 26, que são o pessoal que conhecia Jesus, que era da cidade de Nazaré. Então, esse povo aí, será que estão pensando que ele é o Cristo mesmo? Será que estão pensando? Será que estão levando a sério o que ele está falando? Agora sim, não, nós sabemos que isso não é verdade, porque nós sabemos de onde ele é de Nazaré, o carpinteiro, aquela coisa toda. Então pensava conhecer Jesus, E fica aí trazendo aí dificuldade para quem estava crendo em Jesus. Então vamos ver, irmãos, duas lições. Em primeiro lugar, o desconhecimento de Jesus. No versículo 15 diz assim: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Então Jesus também lá em João 1 disse: a palavra, o verbo se fez carne. Em João 14 fala que o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre os homens, e aquele povo não podia entender. Jesus estava falando da parte do Pai, Então, era difícil entender, como alguém sem frequentar uma escola, como se fosse uma faculdade de hoje, e ter o conhecimento que Jesus tinha o conhecimento. Jesus não frequentou a escola, e falar com a sabedoria. Naquela época, a sabedoria, naquela época, era revelada pelo conhecimento da lei, Tanto é que ali havia escola em nível superior, como é hoje, Havia as escolas sinagogas e havia os títulos, doutores da lei, Você sempre vai ler na Bíblia o doutor da lei, Então, a revelação de conhecimento naquela época era revelada pelo conhecer a lei de Moisés, Então, e aí diz aí, Jesus falando com muito conhecimento, com muita sabedoria, obviamente, E aí vem a questão, como é que este fala assim, se não estudou, se não frequentou uma faculdade, não tem um título de doutor, Na era cristã hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o alcance, A palavra de Deus, todos têm esse alcance, pode ter a palavra de Deus, e nós temos aí as informações que nós precisamos, Está tudo escrito, E todos têm aí a oportunidade de ter a palavra de Deus em suas mãos, Só que ela precisa ser vivida, Precisa ser vivida. Os doutores da lei do passado tinham conhecimento da lei, mas não viviam aquilo que a lei ensinava. E hoje nós temos esse privilégio, irmãos, de termos conhecimento da palavra de Deus. Mas o problema não é só ter o conhecimento, é necessário viver aquilo que nós conhecemos, Muitos até conhecem historicamente a escrita, Muitos conhecem historicamente. Quantas vezes, às vezes, vão falar de Cristo para alguém e você vai falar alguma coisa e antes de você terminar, aquela pessoa que ouve já completa, já coloca, dando a entender que conhece também, dentre os quais tem muitas pessoas aí desviadas que conhecem, você vai tentar trabalhar com essas vidas, você menciona um texto, ela já menciona outro também, sempre confrontando, ou seja, tem conhecimento, demonstrando que tem conhecimento, mas só o conhecimento sem praticar, qual é o valor? Qual é o valor? Muitos até parecem querer revelar os seus conhecimentos, parece revelar, conheço, eu sei, mas o mais importante é viver, irmãos. Como diz aí, alguém já disse no passado, não lembro, o sábio não é aquele que fala tudo que sabe, mas é aquele que sabe tudo do que fala, É claro que não podemos generalizar, irmãos, sabemos que nem toda semente que é semeada, ela vai germinar, mas Paulo diz assim, examine-se, precisa fazer um exame, qual é o meu conhecimento que eu tenho, Será que o meu conhecimento está atraindo alguém para Cristo? Como isso acontece? Se eu tenho conhecimento e vivo esse conhecimento acerca de Cristo, com certeza eu vou atrair alguém para Cristo, Então a pergunta é,
o meu conhecimento tem traído alguém para Cristo? De repente o mais próximo, família, parente, não é? O que falta para que eu possa trazer alguém para Cristo? O que é que me falta para animar ou reanimar aquela vida que está desanimada? Então, o meu conhecimento tem que ter essa finalidade: ser usado para ajudar outros, ser usados para que eu viva na prática os ensinos de Deus. E esse viver na prática é usar também para atrair as pessoas para Cristo, não é? Não podemos agir, irmãos, como os fariseus, se achavam dono da verdade, diz o Senhor Jesus, e acabavam fechando a porta para os outros. Nem entrava e fechava a porta para os outros também no reino de Deus. Ou seja, um aparente conhecimento. Um aparente conhecimento, né? Então Jesus diz: vocês não me conhecem. Vocês não estão me conhecendo, não sabem quem foi que me enviou para a terra, não é? Então, em primeiro lugar, a primeira lição que temos aqui, irmãos, é um desconhecimento de Cristo. Quando nós conhecemos Cristo na verdade, nós colocamos em prática os seus ensinos. Quando nós conhecemos Cristo na verdade, nós usamos desse nosso conhecimento para atrair vidas para Cristo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Agora, irmãos, o conhecimento significa conhecer também a sua doutrina. No versículo 17 diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? Doutrina, o que é doutrina nesse contexto? É um conjunto de ensinos, né? Aquilo que Jesus nos ensina. Esse conjunto dos ensinos do Senhor chama-se doutrina, né? E só conhece essa doutrina quem tem o quê? A disposição de fazer a vontade do Pai. Não é isso que ele diz? Ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Ou seja, aquele que deseja fazer a vontade do Pai, esse vai conhecer a doutrina, ou seja, os ensinos do Senhor, né? É interessante frisar que conhecer só tem valor colocando em prática, vivendo os ensinos e sendo aí capacitado para atrair outras pessoas para Cristo. Irmãos, o nosso relacionamento com as pessoas, em especial da família, nos revela se estamos dispostos a fazer a vontade do Pai ou não, né? Nós estamos vivendo agora nessa época de confinamento, né? Estamos isolados, estamos em famílias, e tem duas situações, né? A gente que observa aí na televisão, duas situações. Uma situação para o povo de Deus, uma situação para aquele povo que não é de Deus. Por quê? Estamos isolados, então todo mundo em casa, quem saía para ir para a escola está em casa, o pai e a mãe que saía para trabalhar está em casa, todo mundo em casa. Isso acaba trazendo problema, né? Porque o povo não aprendeu a conviver em família. Então a gente vê pela televisão, tá, que alguns lares estão tendo problemas, entendeu? E tem lares não, que estão aproveitando a oportunidade e gastando tempo com as crianças. Mas a maioria dos lares estão tendo problemas, né? Porque estão aí reunidos. Mas o lado positivo desse confinamento, né, para o povo de Deus em específico, é buscar mais Deus em casa, né? É ter mais tempo para Deus, né? Mais tempo para cultuar, mais tempo para orar, mais tempo para meditar na palavra, não é? Aquele lar que tem o seu parente, o seu membro da família que não é crente, ajudar, estamos juntos, olha, vamos orar, vamos cantar, não é? Vamos cultuar, vamos cantar. Então, quer dizer, tem esses dois lados, esse confinamento. Tem muitas famílias que acabam tendo problemas porque não conhecem a Deus. Mas para o povo de Deus, esse confinamento tem que trazer esse lado positivo, né? Porque, irmãos, é no nosso lar que vamos revelar a nossa disposição de dar ouvido àquilo que Deus ensina. Como sempre costumo falar na igreja, provavelmente o nosso lar é o lugar mais difícil, né, da gente dar um bom testemunho, né? Nós sabemos que sempre tem um conflito, sempre tem uma coisa ou outra, né? Então o lar é o lugar o lugar mais difícil
de dar um bom testemunho, né? Por isso, irmão, nós estamos vivendo agora nesse confinamento, né? É uma boa oportunidade de revelar para nós e para quem está dentro do nosso contexto, não é, que nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus. João diz: quem diz amar a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, né? É mentiroso. Se não ama seu irmão a quem vê, vai amar a Deus a quem não vê, é mentiroso. O mentiroso não tem parte no reino de Deus, né? Então esse momento é um momento muito oportuno a gente avaliar a nossa vida, né? Pensar na nossa vida e dar um bom testemunho para aqueles que estão conosco no nosso lar, né? Uma coisa é conhecer a Bíblia historicamente e outra coisa é absorver os seus ensinos, né? Uma coisa é conhecer. Muita gente conhece. Por exemplo, é o caso aí dos fariseus, né? É claro que até então tinha só o Antigo Testamento, mas conheciam. Como tinha muitos aí com o título, né? Doutor da lei. Tinha conhecimento, mas não praticava, né? E por conta disso não podia entender como diz Jesus. Se vocês conhecem, se vocês tivessem observado a lei de Moisés, vocês iam saber quem eu sou, né? Quem não faz a vontade do Pai não consegue discernir entre o certo e o errado, né? E ali havia muitos que conheciam só historicamente, porque não absorvia e não vivia o ensino do Pai. Agora, irmãos, não observar, não viver o ensino do Pai, não consegue discernir entre o certo e o errado. E sabe qual é o problema? É que o ser humano, por natureza, ele tem uma inclinação para o errado. Entendeu? O ser humano tem uma inclinação para o errado, como diz a Bíblia. Olha, você que toma o certo por errado e o errado por certo. O doce por amargo e o amargo por doce. Então, quer dizer, a pessoa está errada, né? E na sua concepção está certa. É o dono da verdade. Tem que ser assim, é como eu entendo, é como eu penso. Irmãos, quem não está disposto a fazer a vontade do Pai não consegue discernir entre o certo e o errado. Pode até ter conhecimento como os fariseus, mas sem observar. Diz o versículo 19, né? Mas vós deu Moisés a lei. Contudo, ninguém dentre vós a observa, né? Por que procurais matar? Então, não observa. Tinha conhecimento historicamente. Não conhecia os escritos, mas não observava aquilo que Deus dizia, aquilo que Deus diz. Então, precisamos conhecer e observar a palavra de Deus. Por conta daquele pessoal da época de Jesus não observar a palavra de Deus, não puderam entender que Jesus de fato era o Cristo de Deus, né? Concluindo então, irmãos, a falta de observar a palavra leva muitos aos enganos. Hoje tem muita gente enganada. E o que mais tem aí nessa época de hoje são teólogos, né? Entre aspas, né? Cada um tem sua definição, cada um diz a sua coisa, cada um inventa a sua coisa, porque ali naquela época, irmãos, havia uma ideia popular na época de Jesus, né? De que o Messias viria de uma forma misteriosa, né? E como aquele povo ali conhecia Jesus, sabia que ele era de Nazaré, não, isso não pode ser Jesus, né? Quem sabe estão acreditando que ele é Jesus, mas nós sabemos, esse não é Jesus, ele veio de Nazaré. Então pensavam que conheciam e não tinha conhecimento nenhum, não é isso, irmão? O que não acontece muito hoje, não é isso? A pessoa pensar que tem conhecimento, né? A pessoa pensar que sabe, né? E de repente, quando você faz a sua colocação, a pessoa rejeita, não dá muita atenção, porque tem uma outra forma de ver, outra forma de entender, pensando que tem conhecimento, né? Pensando. Então aquelas pessoas ali, não, isso aí não é Jesus. Claro que não é Jesus. Nós conhecemos, né? É lá de Nazaré, né? Então, irmãos, o povo prefere crer no desconhecido, não é bem assim? No desconhecido, né? Se surge ali alguém sem saber de onde se veio,
e diz, eu sou o Cristo, aí eles iriam crer, porque era o que eles pensavam, que Cristo ia aparecer assim, de uma forma misteriosa, não é? Não podemos, irmãos, imaginar Cristo, né, de outra forma, né? A Bíblia nos relata com muita clareza a forma como ele veio, né? Foi gerado pelo Espírito Santo em Maria e nasceu. Nós temos esse conhecimento. Nós podemos dizer que temos esse conhecimento. Mas o povo sempre prefere algo desconhecido, né? Podemos aí imaginar, né, que ele era o Cristo. Quando Cristo diz assim, o profeta não tem honra na sua pátria, né? Então o profeta não, o povo prefere sempre o desconhecido. E hoje não é assim? Hoje não é assim, né? Quando você traz aí a palavra limpa, clara, transparente, não é muito aceita, né? Mas quando a pessoa traz aí uma revelação que você não conhece, a pessoa, olha, Deus me revelou isso, eu vou dizer para você, mas como é que você conhece que essa revelação é de Deus, né? De onde é que veio isso? Ah, porque o camarada é espiritual. Mas quem está dizendo isso? Quem é que conhece o coração? Né? Quem conhece o coração? E não vou duvidar que a pessoa seja até espiritual, né? Mas eu prefiro ficar com os pés no chão quando Jeremias diz, enganou seu coração. De repente você pode pensar que está recebendo aí uma informação. Então a gente tem que observar o que é que está escrito na Bíblia. Então a nossa meditação, a nossa palavra tem que ter respaldo na Bíblia, né? E a gente tem que analisar sempre, né, como faziam os bereanos. Pregou? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se é assim mesmo, conforme está sendo pregado. Mas assim, o povo sempre tem assim, uma caída pela coisa desconhecida, né? Surge um suposto profeta, começa a profetizar uma revelação e o povo gosta de ouvir. Ou seja, gosta de ouvir o desconhecido, porque não sabe de onde é que vem aquela informação. Você sabe que uma pessoa está falando, mas de onde é que veio isso, né? Você não sabe se veio de Deus mesmo ou se a pessoa simplesmente sentiu no coração e deve falar. Ou seja, o ser humano sempre tem uma caída pelo desconhecido, né? Agora, irmãos, Jesus diz, o profeta não tem honra na sua pátria, porque era conhecido. Porque era conhecido. Jesus disse isso. Agora, para fechar, irmãos, que o nosso conhecimento de Jesus seja real e vivido na prática, para que não caiamos em engano, né? Então aqui havia um povo, né, que dizia que Jesus não era Jesus, conhecia a palavra, mas não observava, como diz Jesus aí no versículo 17. Mas no versículo 16 também tem outros que diziam que Jesus não era o Jesus, o Cristo, né? O Cristo, porque conhecia Jesus fisicamente, né? Ou seja, pensava que conhecia, mas não conhecia. Só conhecia aquilo que via, mas não podia conhecer aquilo que não via, que estava na pessoa de Cristo, que só poderia ser contemplado quando Jesus operava alguma maravilha. E João, inclusive, ele não usa muito a palavra milagres, usa sinais, né? Sinais. João prefere usar a palavra sinais para milagres, para mostrar quem é aquele que está realizando o milagre e não enfatizando o milagre em si, né? Então muitas coisas foram feitas para que o ser humano pudesse compreender, né, que Jesus de fato era o Cristo de Deus. Mas louvado seja Deus, irmãos, pelo conhecimento que temos. É claro que devemos caminhar no conhecimento, né? No conhecimento, que nunca sabemos tudo, mas que o nosso conhecimento seja o suficiente para dar um bom testemunho de Cristo, que o nosso conhecimento seja o suficiente para saber discernir entre o certo e o errado, que o nosso conhecimento seja o suficiente para adorar a Deus, que o nosso conhecimento seja suficiente para atrair as pessoas para Cristo. E que assim seja, que o nosso testemunho revele que nós temos conhecimento de quem é Cristo na nossa vida, de quem é Cristo, o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.